Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter, de matemática, com mais uma aula de geometria plana para vocês. Essa é a aula número 3. Hoje o assunto é triângulo retângulo. Já é a terceira aula que eu estou falando sobre esse assunto, certo? É, na primeira aula a gente falou sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Falamos na segunda aula sobre o teorema de Pitágoras e hoje a aula de hoje será relações trigonométricas, né, no triângulo retângulo, ok? Mas antes de começar com esse assunto, eu vou rever com vocês a primeira aula e a segunda rapidinho, só para vocês entenderem a diferença entre os dois primeiros assuntos com o assunto de hoje, ok? Vamos lá, então, na primeira aula a gente definiu algumas relações métricas, né? No caso foram quatro. Vou começar aqui só rever com vocês a primeira. Na primeira relação dizia que a hipotenusa, o produto, né, da hipotenusa pela altura é igual ao produto do cateto C pelo cateto B. Ok? Essa foi a primeira relação. Segunda relação, a altura ao quadrado é igual ao produto da projeção n pela projeção m, certo? A projeção dos catetos, né? Que a gente já estudou sobre isso. Terceira relação é que o cateto C ao quadrado é igual ao produto da projeção dele na hipotenusa pela própria hipotenusa. E a quarta relação é cateto B ao quadrado é igual ao produto da projeção dele na hipotenusa pela própria hipotenusa, certo? Essas foram as quatro relações, todas elas envolvendo medidas, né? A medida do lado, a medida da altura, a medida das projeções, a medida da hipotenusa. Então, nenhuma dessas relações envolveram ângulos, ok? Então, vamos lá para o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, a gente estudou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mais um teorema que a gente demonstrou e a gente utiliza também as medidas, né? Medidas dos catetos, medidas da hipotenusa. Em nenhum momento a gente usou os ângulos, né? O que difere da aula de hoje, que a gente vai entrar hoje. A aula de hoje, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, envolvem os ângulos. Então, para isso, como a gente viu lá na primeira aula, a gente viu alguns elementos, né, do triângulo retângulo. Aqui a gente vai rever alguns elementos e vai acrescentar mais alguns, ok? Então vamos lá. A gente tem a hipotenusa, que não sei se vocês lembram, mas é o lado maior, né? É o lado maior do triângulo retângulo e ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, ok? Então nós temos a hipotenusa, temos o cateto B, que também está oposto ao ângulo B ali, né? Não vou chamar de ângulo, que depois eu vou pôr um ângulo aqui, mas está oposto ao vértice B, ok? E temos o cateto C, que também está oposto ao vértice C ali, ok? O que mais que nós temos nesse triângulo? O que nós acrescentamos hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar com ângulos, né? Além do ângulo de 90 graus, que é esse aqui que a gente viu na última aula, que caracteriza um triângulo retângulo, né? Nós temos um ângulo que a gente vai chamar de ângulo alfa,
certo? Em um dos vértices ali. E o segundo ângulo, que é o ângulo beta, ok? Esses são alguns elementos desta aula, que a gente vai trabalhar com esses elementos nessa aula. E para a gente calcular, né, para a gente falar de relações, das relações trigonométricas, nós vamos usar algumas fórmulas, né? A fórmula do seno, que eu vou colocar aqui agora. Ó. Seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que eu já vou demonstrar para vocês o que é esse cateto oposto, e a hipotenusa vocês já conhecem, né? Nós vamos trabalhar com outra relação trigonométrica, que é o cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a terceira relação é a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos acrescentar essa nomenclatura ali no nos nossos elementos. Né? Nós temos esse SEN, que a gente usou na relação ali, é a abreviação de seno. COS, que é a abreviação de cosseno, né? Isso aqui é a abreviação de cosseno. TG, que é a abreviação de tangente. Agora vamos com os catetos. Cateto adjacente. Esse cateto adjacente é um dos catetos que a gente vai chamar de cateto adjacente e o outro cateto que a gente vai chamar de cateto oposto. Só que essas duas informações dependem do ângulo em que a gente estiver se referindo. Então, vou demonstrar isso para vocês agora, porque isso depende do ângulo que a gente estiver se referindo. Então, ele é oposto num momento, mas ele é adjacente no outro. Então, vou demonstrar agora. Então, temos aqui, novamente, o triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a gente tem o ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, ok? Que a gente viu ali, que é um ângulo que a gente deu o nome de ângulo alfa e o outro a gente deu o nome de ângulo beta, né? Então vamos, por enquanto, vamos trabalhar somente com o ângulo alfa. Então vamos lá. Se eu for usar a relação trigonométrica, a fórmula do seno. Então eu tenho que o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aquilo que eu falei para vocês que depende do ângulo que a gente estiver se referindo, certo? É porque, por exemplo, agora, o cateto oposto. Qual é o cateto oposto do ângulo alfa? É o lado C ali. Aquele ladinho C ali, grifado, é o cateto oposto do ângulo alfa. E qual é a hipotenusa da fórmula? Hipotenusa é o azinho que a gente sabe, né, que está oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Ainda trabalhando com o ângulo alfa, vamos pegar agora a fórmula do cosseno. Cosseno do ângulo alfa. Cateto adjacente. Cateto adjacente é o ladinho B aqui. Ó. Por que chama adjacente? Porque esse lado fica pegado ali, ó, no ângulo. Ele fica ao lado do ângulo, certo? É um dos lados daquele ângulo ali, que formam aquele ângulo. E que formam o vértice ali, né? Onde está o ângulo. Porque lembram que o oposto é aquele lá, né? Se fosse o oposto. Mas nesta fórmula do cosseno, ele usa o cateto adjacente. Então é esse aqui, dividido pela hipotenusa. Bom, a hipotenusa é a mesma ainda que a gente usa. Ok? Ainda trabalhando com o ângulo alfa, vamos ver a fórmula da tangente. Tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o Czinho ali, o lado C, dividido pelo cateto adjacente, que é o que a gente já viu lá em outra fórmula, que é o que vai ao lado,
que forma um dos lados ali do vértice do ângulo alfa, certo? Então, o cateto adjacente, ladinho B, cateto oposto, ladinho C. Então, a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos ver agora em relação ao ângulo beta agora. E vamos rever as fórmulas para vocês verem que aí os ângulos, né, os catetos mudarão. A hipotenusa vai ser a mesma, mas os catetos, o que era adjacente, o cateto que era adjacente no ângulo alfa, agora vai ser cateto oposto. Então, por exemplo, ó, o seno do ângulo beta, né, que é o que está assinalado aqui, vai ser igual ao cateto oposto. Qual é o cateto oposto para a gente agora? É o Bzinho que está lá do outro lado. Cateto oposto. É aquele lado lá. E a hipotenusa? Bom, a hipotenusa continua sendo a mesma. Beleza? E se eu pegar agora a fórmula do cosseno? Cosseno de beta é igual ao cateto adjacente. Viram que agora o cateto adjacente é esse Czinho aqui, que é o lado C. E a hipotenusa continua sendo o lado A aqui, que, volto a falar, né? Está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então ela é fácil de identificar. E agora só falta a tangente. Tangente de beta é igual a cateto oposto, que a gente já viu lá no seno. Ó. Cateto oposto do ângulo é esse, e dividido pelo cateto adjacente, que é o lado C aqui. Ok? Essas são as relações trigonométricas que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, vamos fazer dois exercícios. Vamos fazer dois exercícios para vocês aprenderem como usar essas fórmulas na resolução dos exercícios. A diferença dessa aula com as duas primeiras aulas, é que nas duas primeiras aulas eu usava só as medidas, né, dos lados, a medida da hipotenusa, a medida dos lados, eu não usava ângulos. Agora eu vou usar ângulos e medidas. Então você vê que as fórmulas aqui, eu vou usar ângulos e medidas. Medidas da hipotenusa, medida dos lados, né, dos catetos. Mas basicamente, se eu tiver um ângulo e uma das medidas, eu já consigo calcular todas as outras. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício. No triângulo ABC, está descrito aqui embaixo, né? Retângulo em A, isso quer dizer que o ângulo reto está em A. Pessoal, aqui eu já coloquei o triângulo. Porém, é muito importante a gente saber interpretar o enunciado ali. Vejam bem, se eu não tivesse colocado o triângulo, vocês teriam que saber, ó, triângulo ABC, retângulo em A, você já saberia que é um ângulo reto e o ângulo de 90 graus está em A, aí você só nomearia os outros vértices, certo? Agora aí o ângulo B é igual a 35 graus, está aqui, ó, ângulo B é igual a 35 graus, e o lado C é igual a 4 centímetros. Quais são os valores de A e B? Considere a tangente de 35 graus igual a 0,7 e o cosseno de 35 graus igual a 0,82. Pessoal, isso aqui também é comum em vestibulares, em concursos. Se não for nenhum ângulo notável, quais são os ângulos notáveis? Que
são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Se não for esses ângulos, quando cai esses ângulos aqui nos concursos ou nas provas, o avaliador imagina que você já sabe quanto é a tangente de 30, quanto é o cosseno ou seno de 30, ou do 45, ou do 60, isso aí é meio que uma obrigação você saber. Inclusive existe até tabelinha para você decorar esses valores. Quando é um ângulo diferente desses, aí geralmente no enunciado do problema já vem informado, né? Por exemplo, como aqui, considere a tangente de 35 igual a 0,7 e o cosseno de 35 igual a 0,82. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso triângulo. O que eu tenho ali? Ele está me dando o ângulo de 35 graus e um dos lados, né? O lado C. Esse lado C, o que é para a gente esse lado C em relação ao 35 graus, pessoal? Ele é o cateto adjacente, certo? Isso também é importante a gente lembrar dos elementos que a gente viu agora há pouco. Esse aqui é o cateto adjacente, porque ele fica colado aqui no ângulo. Se fosse cateto oposto, seria lá. Ok? Então a gente tem o cateto adjacente. A gente sabe que aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto e aqui é a hipotenusa, certo? Então vamos dar uma olhada nas fórmulas que a gente tem disponível para a gente trabalhar isso aí, para a gente achar esses valores. Bom, temos três fórmulas. Temos a fórmula do seno, do cosseno e a da tangente. Bom, o que o enunciado está dando para a gente? A tangente de 35, a tangente de 35 e o cosseno de 35. Então, vamos usar essas duas fórmulas que são valores que a gente já tem, certo? Vamos usar essas duas fórmulas. Então, vamos começar calculando a hipotenusa. Porque, ó, vejam bem, lembra que eu falei que a gente já tem o cateto adjacente, que é o lado C ali, e o enunciado já deu para a gente o valor do cosseno de 35 graus. Então, só nos resta calcular a hipotenusa, que é o nosso lado A ali, certo? Inclusive é o que está sendo pedido aqui, ó, qual o valor de A e de B. Então vamos usar primeiramente a fórmula do cosseno, para a gente começar isso aí. Então, cosseno de 35 graus é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que eu estou querendo calcular a hipotenusa, certo? Então eu vou isolar essa hipotenusa, eu vou mandar essa hipotenusa para lá e vou mandar o cosseno de 35 graus para baixo, dividindo o cateto adjacente. Okay? É só rearranjar isso aí. Então vai ficar hipotenusa é igual ao cateto adjacente dividido pelo cosseno do ângulo de 30 graus. Agora, pessoal, é só substituir os valores aqui, né? A gente já sabe o valor do cateto adjacente e a gente já sabe o valor do cosseno de 35 graus. Então, ficou assim, hipotenusa é igual a 4 dividido por 0,82. A gente fazendo essa divisão aqui, pessoal, de 4 por 0,82, o valor vai ser aproximadamente 4,88. Por que aproximadamente? Porque aqui tinha várias outras casas decimais aqui, mas é comum a gente ir somente até duas casas decimais. Então, aproximadamente 4,88 centímetros. E, como a gente viu, a nossa hipotenusa aqui é o nosso lado A, que é o que a gente está buscando, né?
Então, só trocando aí a nomenclatura, o A é aproximadamente 4,88, que é uma das nossas respostas, certo? Agora vamos partir para descobrir o valor do B e vamos usar agora a fórmula da tangente. Então, ó, o valor de A a gente já tem, que eu coloquei de lá aqui em cima, ó, o valor de A a gente já calculou. Vamos usar agora a fórmula da tangente para calcular agora o cateto oposto, né? Que é o que a gente quer descobrir agora, que é o lado B, que é o cateto oposto, que ele está oposto ao ângulo de 35, ok? O cateto adjacente a gente já tem, que o enunciado já deu para a gente. Vamos fazer só um rearranjo também. Esse cateto adjacente aqui, ele está dividindo o cateto oposto, eu vou mandar ele para lá, multiplicando a tangente, porque eu quero isolar aqui o cateto oposto, certo? Então vamos lá, vamos fazer esse rearranjo aí. Então ficou assim, ó, tangente de 35 graus multiplicando o cateto adjacente é igual ao cateto oposto, certo? E agora é só substituir valores, né? A tangente de 35 graus vale 0,7 e o cateto adjacente, que o enunciado já deu para a gente, vale 4 centímetros. É só vou substituir os valores agora. Então ficou 0,7 que multiplica 4 é igual ao cateto oposto. E eu fazendo o produto desses dois valores aqui, isso vai resultar em cateto oposto é igual a 2,8 centímetros. Okay? E o cateto oposto que a gente colocou aqui é o nosso lado B, que é o que a gente está querendo calcular. Então ficou B igual a 2,8 centímetros, que é a resposta, a segunda resposta ali. Quais são os valores de A e B? Então, encerrou o nosso exercício. A aproximadamente 4,88 centímetros e B igual a 2,8 centímetros. Agora nós vamos partir para um segundo exercício, que é um probleminha mais contextualizado, que é, volto a falar, é importante vocês saberem interpretar, né? Interpretar o que está sendo dito ali no enunciado para vocês resolverem, certo? E uma coisa que a gente está estudando também, né? A linguagem, né? Linguagem matemática, vocês precisam aprender a traduzir essa linguagem natural aqui e passar para a linguagem matemática. Então vamos lá. Uma escada de bombeiro pode ser estendida até o comprimento máximo de 25 metros, formando um ângulo de 70 graus com a base, que está apoiada sobre um caminhão a 2 metros do solo. Qual a altura máxima que essa escada atinge em relação ao solo? Considere seno de 70 graus igual a 0,94. Bom, pessoal, novamente, é uma observação aqui, ó. Novamente, como a gente não tem um ângulo notável, que é um ângulo de 70 graus, o enunciado já deu o valor do ângulo do seno de 70 graus, que a gente vai usar nos nossos cálculos. Então, por aí a gente já sabe que a gente vai ter que usar a fórmula do seno, né? Então, vamos entender esse enunciado aí. Nós temos um caminhão de bombeiro e temos aqui uma escada que ela pode ser estendida no máximo a 25 metros. Então, temos aí ó, uma escada, onde simbolicamente ela está estendida e vai ter 25 metros aí de altura. Outra informação ali, ela está formando um ângulo de 70 graus com a base. Onde é a base, pessoal? É a base onde ela está apoiada aqui, né? A escada está apoiada. É aqui em cima do caminhão. Vou até pôr uma cor diferente aqui. A base é onde está apoiada aqui, ó, em cima do caminhão. Então está formando um ângulo de 70 graus com essa base aí, certo?
Outra informação. Essa base está a 2 metros do solo. Então, depois que a gente calcular o que a gente vai calcular, a gente tem que levar em consideração esses 2 metros que ela está do solo, porque ele quer saber qual a altura que a escada atinge em relação ao solo. Então tem que considerar esses 2 metros que ela está acima do piso, né? Acima do solo. Ok, então para resolver isso aí, vamos imaginar que essa escada, quando ela está totalmente estendida, ela forma um triângulo, certo? E é um triângulo retângulo, ok? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui, ok? Então, como a gente tem que iniciar os nossos cálculos? Vamos pensar assim, que eu tenho que achar a altura desse triângulo, primeiramente, né? Primeiro eu tenho que achar a altura desse triângulo, primeiramente, e depois somar a esses 2 metros para achar a altura total que essa escada atinge lá do solo. Ok? Então vamos começar os nossos cálculos. Então a gente tem aqui ó, o ângulo de 70. Vamos analisar agora o triângulo retângulo que a gente formou aí para a gente começar a trabalhar, a usar a fórmula. Nós temos esse ângulo de 70 graus. Nós temos a hipotenusa desse ângulo, que é os 25 metros ali, né? Porque vejam bem, como eu falei, o ângulo de 90 está aqui. E a hipotenusa, ela está oposta ao ângulo de 90, certo? Nós temos o cateto oposto, que é o ângulo, que é o lado que fica oposto ao ângulo que a gente está trabalhando. E temos o cateto adjacente aqui. Cateto adjacente aqui embaixo, ok? E que fórmula que a gente poderia trabalhar para fazer esses cálculos aí? Temos as 3 fórmulas aqui, porém, o enunciado já deu o valor de seno de 70 graus, certo? O enunciado deu o valor de seno de 70 graus, e o valor da hipotenusa a gente tem também, que é 25 metros, que é a extensão da escada. Então só falta a gente calcular o cateto oposto, que é o lado, esse lado aqui do triângulo retângulo, que depois eu vou calcular a altura em relação ao solo. Então a fórmula que a gente vai usar é essa do seno aí. Então vamos dispensar as outras, né? Vamos trabalhar só com o seno. Então agora é só substituir valores, né? O valor do seno de 70 a gente já tem. E o valor da hipotenusa a gente também tem. Vamos substituir os valores primeiro. Então ficou 0,94 é igual ao cateto oposto dividido por 25. Esse 25, que nossa hipotenusa, ela está dividindo. Vamos passar lá multiplicando aqui para o outro lado, para isolar o cateto oposto. E aí ficou assim. 0,94 vezes 25 é igual ao cateto oposto. Fazendo essa multiplicação aqui, nós obteremos 23,5 é igual ao cateto oposto, certo? Porém, essa medida aqui do cateto oposto é só a altura de um lado do triângulo, certo? Ainda não é a altura até o solo, porque ele está dizendo para a gente lá que o caminhão está a 2 metros do solo. Então essa medida que nós encontramos aqui não é a nossa resposta ainda. Então a gente vai ter que calcular mais 2 metros que está em relação ao solo.
Então é só fazer a conta, 23,5 mais 2, que é igual a 25,5 metros. Então a resposta é essa. A altura que a escada atinge em relação ao solo é igual a 25,5 metros. Ok, pessoal? E com esse exercício eu encerro essa aula de hoje, né? E com esse assunto já dá para vocês fazerem vários exercícios aí da apostila de vocês. Então, eu volto numa próxima aula falando ainda de trigonometria, porém, na próxima aula vai ser trigonometria em triângulos não retângulos, ok? Se você gostou da aula, dá um like aí, inscreva-se no canal e aí nas próximas aulas a gente se vê aí. Então, bons estudos e até a próxima.